O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não deve ser alvo de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Apesar do pedido protocolado pela deputada Carla Zambelli do PL contar com 139 assinaturas, a oposição encolheu desde o início do mandato do petista. Lula começou 2023 com perto de 260 deputados que o apoiava. Agora, esse grupo está na redondeza de 320 deputados. Nem todos são lulistas, mas pelo menos não assinaram o pedido de deposição do petista. O aumento da base de apoio a Lula no Congresso se deu com a liberação, no caso de emendas e distribuição de cargos. PP e republicanos ganharam ministérios e parte das bancadas passou a ser governista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é o único que pode fazer o processo andar. Mas hoje ele vive um bom momento com Lula e tem suas demandas sendo atendidas. Das 139 assinaturas, 55% são do PL. Outros 22 vieram do PP e do União Brasil, que tem ministérios também. Para que o impeachment possa ser aprovado, são necessários 342 votos. Os únicos partidos cujos representantes aderiram totalmente à lista foram o Partido Novo, que tem 3 deputados, e o PRD, com 4. A oposição, embora engajada nas redes sociais, ainda não parece demonstrar força a ponto de impor as suas pautas dentro do Congresso. Parte disso se dá porque há falta de união de congressistas que se consideram da oposição. Zambelli, em sua busca por assinatura, não conseguiu unanimidade, nem no PL, partido de Jair Bolsonaro. Dos 96 deputados da sigla, 19 não assinaram. Um dos que não aderiu, inclusive, foi o próprio líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Ô, Marcelo, complicado isso, né? A gente vê que na hora que o dinheiro sai da carteira, a gente vê quem é quem. Seja da oposição ou da situação, a verdade é que o impeachment não vai acontecer porque verba está comendo solto, Marcelo. Olha, o único partido lá na Câmara dos Deputados que combate o governo é o Novo. Pode ser pequeno, pode ter só 3 representantes, mas é o único partido que vai para o STF, combate, faz tudo o que for necessário para que a verdade, né, que o bem se restabeleça. E quando é um projeto bom, vai junto, não tem problema nenhum. É assim que faz. É a direita responsável, é essa direita que está lá atuando. Agora, aqui você consegue ver, né? Consegue ver o PL aí, né? Parte do PL é tchutchuca do Lula. É isso mesmo, parte do PL aí é tchutchuca do Lula. Que coisa, hein? Coisa linda, né? Mas, independente de qualquer coisa, né? Todo esse processo depende apenas da vontade de um só, né? Arthur Lira, que não vai também, né? E quem paga por tudo isso somos nós, né? Na verdade, somos nós, através dos impostos, que vão ser encaminhados recursos para os deputados, que vão encaminhar para suas bases, vão fortalecer suas bases, vão se manter no poder, né? E com isso o plano de poder fica estabelecido. Mas, sendo bem sincero e honesto com toda a nossa audiência, um processo de impeachment, para ele ter força, tem que ter povo na rua. E não é um dia só. Não é só num dia. Tem que ter povo na rua, né, constantemente. Só que hoje muitos do povo têm medo também, né? O tal dos atos antidemocráticos, aí a lei, né, antidemocrática e tal, isso acaba afugentando um pouco. Talvez o movimento do dia 25, né, que teve no último dia 25, pode ser que tenha acalorado um pouco esse sentimento aí, né? Mas eu acho um pouco difícil. Mas processo de impeachment, onde tem um presidente que ainda tem uma aprovação acima de 50%, ou perto de 50%, fica um pouco difícil. Fica um pouco contra, né, os anseios dos próprios congressistas que estão lá dentro. Eles não vão querer se indispor com seus votantes, assim dizendo, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma, né, e cautela nessas ponderações. A Zambelli fez o que tem que fazer ali e tal, puxou, né? Conseguiu a mídia necessária tal, mas o movimento para andar depende de uma vontade
o presidente da Câmara. E essa vontade do presidente da Câmara depende de algumas coisas. E, com certeza, quando a gente vê uma reunião de porta fechada entre essas lideranças, você pode ter certeza que essas hour, né, coisas Marcelo? vão ser cobertas. Porque teve o happy hour também aí do Arthur Lira com o Lula. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu particularmente, eu vou até passar para o Conde aqui, particularmente, eu não culpo o Lula, porque ele está governando dentro do que ele pode, né? Do que é possível ele fazer. Agora, quem tem vergonha na cara é o outro lado que tem que ter vergonha na cara, porque foi eleito pelo povo também, e, no caso, representa a fiscalização, porque o Congresso, a Câmara e o Senado, nada mais são do que fiscais do presidente. E a gente vê que quando corre um dinheirinho, o bicho pega. Agora, essa questão do medo, Marcelo, eu até tinha isso na minha mente, mas depois desse dia 25, eu tenho certeza que o povo não tem medo, não. Mas a questão é, será que vale a pena ir para a rua de novo? Se mesmo dentro do partido do presidente, o PL, 50% dos deputados se deixam levar, quer dizer, não é questão de tempo para que os outros também se deixem levar? Porque um deputado que fica sem dinheiro para emenda, que vem do presidente, ele não governa. Né? Um exemplo, que nem na nossa região, se tiver algum deputado ligado ao presidente, ao ex-presidente que a gente sabe, vai chegar uma hora e não vai ter dinheiro para governar. Será que não cede também? Fica aqui a pergunta, Paulo. Na verdade, eu vou contar uma historinha rápida. Ontem eu estava dando uma entrevista para a CBN, e aí a jornalista que me entrevistava perguntou para mim se eu achava que política e religião deveriam não ser discutidas. Eu disse a ela, de forma nenhuma. Nós temos que discutir a política para aprimorá-la, e temos que discutir a religião para evitar que depois pastores comecem a vender água ungida do Rio Jordão, ou Bíblia benta no Monte Sinai, e todas essas baboseiras que a gente vê às madrugadas nas nossas televisões. A política, da mesma forma, banalizaram o processo de impeachment. Eu devo lembrar a vocês que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu 173 processos de impeachment. Sabe quantos foram instaurados? Nenhum. Eu me lembro dele liberando 41 bilhões de reais, eu não tenho memória boa, para o Centrão, justamente para dar aquela amenizada. Pois bem, Luiz Inácio está fazendo a mesmíssima coisa. Embora o pedido de impeachment agora seja, na minha opinião pessoal, uma banalidade, né, por uma frase ou um efeito, não há nenhum fato concreto, né? Não há corrupção, não há, pelo menos visível, né? Não há nada irregular. Então, assim, é mais um banalismo, tanto que você mesmo disse, metade do PL acabou não assinando. E hoje eu li nos jornais, tanto no Estadão quanto na Folha, do jornal do Globo, dizendo exatamente de que os processos têm que seguir alguns trâmites, mas que o presidente do Congresso lá não iria pautar isso nesse sentido e que a gente estaria fazendo de novo a velha política. Parece que ela se recorre. A gente continua elegendo os mesmos, com os mesmos erros, quando, na verdade, o objetivo não é o povo. O objetivo é o ego pessoal, ou o bolso do político, ou uma benesse. Porque o político acaba entendendo de maneira muito equivocada de que, quando ele é eleito, ele se torna príncipe. Então, ele tem alguns direitos que os demais mortais não têm. E não é assim. Não deve ser assim. O Brasil é um país de gente trabalhadora, honesta, íntegra, que mereceria minimamente respeito. Agora, esse processo de impeachment se vai somar. Parece-me que já é o quarto ou quinto que tentam contra o Luiz Inácio, né? Quarto ou quinto. Hoje eu li também, mas não me recordo agora com exatidão. E com certeza, até o final da gestão, vamos tentar ver se ele bate o recorde do Bolsonaro com 173. O Brasil é o país de campeões, quem sabe o Lula não consegue ser campeão dessa vez também. Lamentável só o que vem acontecendo. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que a gente não queria viver. Parece que tudo é muito recorrente. Tudo é mais ou menos igual o que já era antes. Uma pena, né? Ô, Paulinho, a gente vê que o povo está mudando, o povo está se politizando, o povo está ligado já na política, né? Está ficando antenado, já estão sabendo como funciona esse modus operandi aí. Já sabemos que hoje o presidente pode dar dinheiro aí para o congressista, para o deputado, para o senador, para suas emendas nas suas regiões. Enfim, é o presidente que abre a carteira, né? Então isso aí já dá uma cercada no deputado que queira fazer um governo bom aí para sua região. Como é que ele não vai pegar dinheiro? Como é que ele vai só ficar batendo no presidente? É aquele negócio, é todo mundo junto ou você fica a pé.
né? Essa é a questão. Então, quer dizer, as pessoas acabam indo junto. Tanto que o PL, quando começou, a gente via 5, 6 deputados que não haviam aderido ainda a essa questão do Lula. Hoje a gente já vê 50%. De cada 2 deputados do PL, um já não é que passou para o outro lado, mas já está pegando dinheiro das emendas para poder ter o seu governo aí. E não diz nem que sim, nem que não, ou então fala que não quero que ele tenha o impeachment. Quer dizer, a gente já vê que existe uma inversão de valores lá dentro. O Arthur Lira, ele sabendo que isso está acontecendo, claro que ele não vai pôr em pauta, porque a pressão não está nem fazendo cócega ainda, essa que é a grande verdade. Isso sem falar nos 20 bi que o Lula ainda vai pôr para rodar por causa das campanhas. Quer dizer, cercou todo mundo, né, Paulinho? Como mudar isso agora? O povo mudou a sua mentalidade, mas como a gente vai mudar a cabeça desses congressistas? Tem que haver uma mudança generalizada. As pessoas, na hora de votar, têm que olhar o histórico de quem está votando. Esse que é o grande problema aqui no Brasil. Não é porque a pessoa se candidata pelo PL, que teoricamente seria um partido de direita, né, votado aí a família, a religião, a liberdade econômica, direito de defesa, esse tipo de coisa, que essas pessoas que estão entrando nesse partido realmente representam isso. Né? A gente encontra aí pessoas que se aliaram à figura de Jair Bolsonaro, fazendo arminha, fazendo não sei o quê, e são completamente contra o porte de armas. É isso que a pessoa tem que entender. Tem que olhar o histórico dessas pessoas. Elegeram pessoas que, na realidade, são canalhas. Essa é aquela música lá do Bezerra da Silva, canalha, você é um verdadeiro canalha, exatamente. Que eles se aliaram a determinado tipo de imagem que na realidade não são. Então agora, chega na hora do vamos ver, 17 deputados federais do PL não assinaram. Eu não estou aqui julgando, né, que o Conde falou, do motivo do impeachment, que eu penso completamente contrário ao Conde. Eu acho que o motivo do impeachment é um motivo, sim, real. Ontem eu assisti a entrevista do presidente Lula com o Franklin Martins, deu nojo, eu não consegui assistir até o final. Ele não se retratou, ele voltou a falar as barbaridades que ele falava, ele não sabe nada de história, ele comparou novamente o exército israelense ao exército da época de Hitler. Ele está totalmente perdido na história. Então, é uma vergonha nacional o que esse presidente está fazendo. E fora aquilo que eu já falei em vários programas que eu já venho falando aqui, dos boicotes financeiros que nós vamos ter na casa de bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Então, isso aí tudo vai acontecer. Mas eu fico indignado, né, com esse pessoal que se elege com a plataforma de direita, abraçando determinado tipo de político e que na hora H vira as costas e para eles o que interessa mesmo é o dinheiro. Cara, infelizmente isso aqui é o Brasil. A gente só vai mudar, a pergunta que você me fez, a gente só vai mudar quando as pessoas entenderem que tem que analisar o histórico de quem você está votando. O que essa pessoa fala desde o tempo que ela não era candidata a nada? O que ela defende? Entendeu? Tem vários políticos aí que trocam de bandeira. Eu não vou nem falar aí que tem candidatos aí à prefeitura que começaram em determinados partidos políticos, hoje estão no PL, que são contra o porte de arma. Entendeu? Então, quer dizer, está fazendo o que no Partido do Liberal? Está fazendo o que com essa tipo de plataforma? Então, quer dizer, é muito complicado, né? Então, o Brasil tem que se respeitar, tem que existir partidos fortes, coisa que aqui não existe. Enquanto não existir partidos fortes aqui no Brasil, a pessoa realmente pensa naquilo que o partido idealiza, continua essa bagunça. Infelizmente, aqui Tiririca, né? Já está no 3º mandato, Tiririca, deputado federal Tiririca. Esse também não assinou o impeachment. Então, isso é o Brasil.